Gente, nono capítulo de Assustadoramente Apaixonados, estamos na reta final. Nesse final de semana, hoje é dia 15, temos os capítulos 9 e 10, e semana que vem acaba nosso doraminha. E eu sempre sofro, tá? Quando eu tenho que me despedir de doramas que eu tô gostando. Eu sofro, mas tem tanto dorama que vai entrando, vai saindo e vai entrando, e a gente vai vivendo assim, nessa vida maravilhosa que é ser dorameira, né? Sendo servida de excelentes doramas por aí em diversas plataformas. Enfim, agora a gente chegou no ponto que tá tudo se misturando. O mistério, esse romance, o nosso prota, né, tá ajudando efetivamente a nossa prota nessa luta que ela tem corporativa. O mistério tá começando a ser revelado, ela tá começando a lembrar, ela teve uma perda de memória. Aliás, perda de memória também tema recorrente em vários doramas. Tá acontecendo lá. Um grude de amor também tem perda de memória. Assim, parece às vezes que eles têm uma lista de clichês e eu vou fazendo check nos doramas, né? Então aqui tem perda de memória também. E ela tá começando a lembrar de algumas coisas. Bem, mas basicamente uma coisa que eu vou dizer pra vocês, que é outro clichê, e tudo bem, tá funcionando bem aqui, é quando os protagonistas não conseguem beijar, de maneira nenhuma. Eles ficam tentando beijar lá no escritório, e sempre quando vão beijar, alguma coisa acontece, né? Alguma coisa interrompe o beijo. Isso é muito engraçado, porque a série vai construindo essa tensão desse beijo, dessa aproximação. E o beijo é raro, né, em dorama. A gente tem que degustar ele assim como aquele último biscoito do pacotinho, a última fatia de um bolo, né? É o beijo, assim, é tão, né? Ah, meu Deus, agora é a hora do beijo. Para todo mundo, ninguém respira. Vamos ver o beijo acontecer. E é isso, esse dorama ele consegue brincar com essa coisa de quase beijar e não acontecer. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para vocês sobre uma diferença de dar um beijo e de segurar a mão, né? Às vezes nesse dorama me dá a percepção, e que eu acho fofo, tá? Que dar a mão é ainda mais íntimo do que beijar, né? Tipo assim, eles já sabem que podem beijar e que beijar não vai fazer ele ver fantasmas. Não vai fazer ele ver fantasmas, né? Mas o beijo não é o que eles querem. O que eles querem é dar a mão. Querem dar a mão para essa intimidade de andar de mão dadas e estarem juntos, né? E que eles não estão usufruindo ainda. Se bem que no final do capítulo, nosso prota aparece de luva também. E aí, luva com luva, eles dão a mão. E será que agora eles resolvem esse problema, né? Mas efetivamente achei isso fofo. Tipo, beijo, beijo, gente, beijo é beijo, né? Vamos combinar? Beijo é beijo. Mas o dorama brinca também de que não só beijo é beijo, beijo eles podem dar, tá liberado, mas segurar a mão é tanto ou mais quanto um beijo. Achei isso fofo? Achei. O que eu prefiro, beijar ou dar a mão? Ah, difícil, né? Eu fico com os dois. Adoro dar as mãos e adoro o beijo. Bem, enfim, bem-vindos aqui ao canal Hora de Dorama, meu nome é Cláudia. Vamos falar sobre o capítulo 9 de Assustadoramente Apaixonados. É óbvio que amanhã falarei sobre o capítulo 10, dorama muito bom que tá passando na Netflix. Não deixe de se inscrever, de curtir, de hypar. E bora lá conversar sobre esse dorama. Lembrando que quinta-feira a gente tem uma live, toda quinta-feira, 9 horas, horário Brasília, a gente tem uma live. E eu também quero lembrar vocês que eu tenho um canal, vocês sabem disso aqui. Eu tenho um clube de membros. E, gente, eu quero muito agradecer os meus últimos membros desse clube de membros. É um pessoal que contribui financeiramente aqui pro canal e que, assim, eu me sinto verdadeiramente abraçada por todos vocês. E eu tenho que dar um carinho especial para esse pessoal que, né, investe nesse meu hobby maravilhoso, nesse meu amor por falar de doramas, né? Então, muito obrigada, eu fico me sinto assim orgulhosa, abraçada, amada, me sinto tudo isso. Então eu quero muito agradecer esse pessoal. Bem, mas vamos aqui falar e eu quero já começar com uma coisa que eu tô aqui minha cabeça. Tá uma loucura. O Min Juan, o que é o coadjuvante, irmão do cara que morreu, ele é vilão ou não, gente? E que trabalho muito bom o Dorama tá fazendo e ele tá fazendo de dar pra gente motivos dele ser vilão depois dele não ser vilão. Dá motivo de ser vilão, de ser mocinho, de ser vilão, de ser mocinho. Gente do céu, tá muito interessante. E o próprio ator tá indo muito bem. Às vezes você olha pra cara dele e fala, não,
é malvadinho. E aí você olha às vezes e fala: "Não, gente, ele é uma vítima dessa família que não tratou ele direito porque ele foi adotado". Ou seja, não tá claro ainda o que que ele é, né. Gente, quando eu procuro por aí sobre o personagem do Cami Juan, fala que ele é herdeiro de um grupo de concorrentes lá do hotel, está envolvido em dinâmicas de poder e conflitos na história. Não deixa bem claro se ele é vilão ou mocinho. Mas, assim, tá muito complicado, porque eu acho que ele é um vilão em potencial, e muitas vezes eu achei que ele é vilão, mas eu não sei se é a série que quer que eu ache que ele é vilão e ele é mocinho. E essa ambiguidade tá muito legal fazendo esse personagem funcionar dessa forma incrível, né. Eu acho que, assim, essa questão dele ser o vilão tem tudo a ver com essa questão do colar, o segredo envolvendo o irmão, que ele também era apaixonado pela nossa prota, assim como ele irmão, a maneira que ele lida com a família dele, que nunca deu atenção pra ele, botava ele de lado, provavelmente ele morou fora porque a mãe dele não amava ele. Você viu que a mãe veio pro noivado, né, do nosso prota, que tem o coração do irmão dele, né, do outro filho, né, e ele ligou, né, o nosso o coadjuvante, né, o Min Juan, né, ligou pra mãe e a mãe fala: "Não, eu não tô na Coreia, eu tô nos Estados Unidos". Olha isso, gente, como é que uma pessoa vai ficar assim, né. Então, é uma hipótese que ele é o vilão por todo esse meio dessa sociedade, o que a sociedade fez com ele. Mas tem uma outra teoria, teoria de que ele não matou o irmão, mas está escondendo alguma coisa. E talvez isso seja o mais interessante de tudo, nem preto nem branco, alguma coisa no meio, 50 tons de cinza. Talvez ele esteja encobrindo alguma coisa porque ele se sente culpado, ou sei lá, medo, mas efetivamente o que é mais suspeito de tudo é por que que ele está com um colar. Por que que ele não devolveu o colar para nossa prota, principalmente agora, no capítulo 9, que ela menciona do colar. Ela tinha esquecido porque ela tinha perdido a memória. Mas agora ela falou: "Cadê o colar?" E o Minhuan falou assim: "Não sei, de repente caiu na água, parará". Essa é uma segunda versão. Tem uma terceira teoria, que ele é um anti-herói, um mocinho completamente incompreendido, vítima da mulher que ele gosta não gostar dele, vítima da família não dar carinho pra ele, vítima de tudo isso que tá acontecendo. Então, claramente, um personagem com vários problemas familiares, desses ricos com problemas familiares, em famílias disfuncionais, que tudo que ele quer desesperadamente é reconhecimento e o amor da nossa prota. Então, ele, como ele não sabe, nunca foi amado, ele ama de uma forma manipuladora? Justificaria? Não sei, né. Tem mais uma teoria, gente, que ele é simplesmente um pobre coitado. Acho difícil nesse caminho, mas pode ser que o roteiro esteja fazendo de uma maneira que a gente vê a situação, que mostre que ele é culpado de alguma coisa, mas no final vai mostrar que não, né, que a verdade ele sofreu esse tempo todo, não tá fazendo nada por mal, e que ele é uma vítima, na verdade, em geral. Olha, eu sempre achei que ele era o vilão, desde o começo, mas agora eu tô na dúvida. Se ele é esse grande vilão ou se ele tá envolvido, mas não é tão vilão assim, né, tá envolvido. Mas eu tenho muito minha dúvida, por que que cadê o colar? Por que o colar sumiu? E o que que de fato o colar representava? Será que é por causa desse colar que ela carregou naquele momento, que ela começa a ver fantasma? E será que quando ela colocar aquele colar de volta, ela vai deixar de ver fantasma? Será que é isso que vai resolver os problemas? Será que ela já viu o espírito do amigo que morreu? Onde está esse espírito? Já que ela vê espíritos, cadê o espírito desse amigo? Para entender o que aconteceu. Porque quando ele caiu na água, ela não viu, lembra? Teve aquele chacoalhou o barco e ela só viu o amigo dela caindo, né, caindo na água e o Minhuan lá assim, tipo, você não sabe se ele empurrou ou se ele tentou proteger. Então, só o espírito desse que caiu na água vai poder dizer exatamente o que aconteceu. A única coisa que eu sei é que o Minhuan sabe muito mais sobre essa morte do irmão, do que ele está contando, sabe muito mais sobre essa questão do colar, sabe muito mais sobre as memórias que a nossa prota perdeu, né, ela esqueceu. Então, efetivamente tem alguma coisa ali, né. E a gente vai entender se tudo que ele está fazendo é por amor à nossa prota, ele está fazendo de tudo, pegando ações em volta
para conseguir segurá-la na posição que ela tá e dessa forma, será que ele vai querer chantageá-la? "Eu te dou essas ações, mas você tem que ficar comigo?" Ou ele, de uma forma altruísta, quer ajudar a nossa prota? Muitos pontos de interrogação. Mas para mim, o maior ponto de interrogação, como eu falei antes, é por que ele está com o colar, né. Que pista é essa? O que que esse colar significa? Se o colar é do irmão que morreu, e que o irmão que morreu deu para nossa prota e ele viu o irmão dando, eh, por que ele tá com o colar? Será que é porque o colar tem um significado emocional e ele não quer que a prota tenha alguma coisa do irmão? Será que é alguma coisa só emotiva como isso? Ou será que tem alguma culpa no meio do caminho, um arrependimento, ressentimento ou alguma coisa, sei lá, não sei. Ele pode ter se sentido mal porque estava brigando com o irmão morreu quando eles estavam brigando, né. Ou é isso, né, ele pode ser uma pessoa normal, ele pode de fato amar o irmão, mas ter sentido inveja do irmão, por toda a posição que o irmão tinha na família, e o relacionamento que ele estava tendo com a prota, né. Então é isso, né, a gente sabe que pessoas normais podem ter amor e ressentimento ao mesmo tempo. Então, o que significa ele ter o colar? Para mim essa é a pergunta. Agora, eu mencionei sobre a questão das ações, né. O que que ele quer? Ele vai querer dar para ela as ações, os 3% que ele comprou, ou em troca de alguma coisa? Será que ele é capaz de fazer alguma coisa por bondade ou não? Ou sempre quando ele vai ajudar alguém tem uma segunda camada? Eu sei que não dá para confiar nele 100% ainda, né, gente, não dá. Eu fico nessa vibe de ter alguma coisa errada ali. Então é isso, talvez ele queira realmente ajudar a nossa prota, ou talvez ele quer usar isso como moeda de troca para ter a nossa prota, que é o que ele sempre quis. E isso, gente, essa complexidade toda que a gente está no capítulo 9 conversando sobre isso, é o mais interessante desse personagem, do que transformar ele simplesmente num vilão, ou simplesmente num coadjuvante tadinho, que é o terceiro da triângulo amoroso que fica sem a prota, né, que a gente sofre quando isso acontece. O mais interessante é isso, eles criaram um personagem que a gente não sabe se é bom ou não. Isso é muito legal. Agora, gente, e a história do ano do macaco, hein? Eu estava achando que era a mãe do garoto que morreu, né, que tinha falado pra avó do nosso prota, né, nosso prota que tem o coração do garoto que morreu. Eu tinha achado que a mãe, então, do garoto que morreu, tinha falado pra avó do prota: "Não deixe ele se relacionar com alguém do ano do macaco", porque ela sabia que a nossa prota era do ano do macaco. Só que não, me pegou, não foi isso. E aqui vira outra grande pergunta, outro grande ponto de interrogação, da onde a avó tirou essa história que o netinho, o nosso protagonista fofíssimo, ai fofíssimo, que ele não pode namorar com uma mulher dona de macaco. Da onde ela tirou isso? É uma informação que não é aleatória, que tá em algum lugar, e a série tá segurando essa informação de uma forma fantástica. E com isso a gente brinca com essa questão de destino, superstição, fantasma, essas conexões que ultrapassam o racional. E isso é muito legal nesse drama também. Veja, capítulo 9, olha quantas perguntas a gente está fazendo. E que tá muito legal não saber ainda, né? Estamos na iminência de saber, gente. A gente vai descobrir no capítulo 10 ou 11, porque no 12 tudo se resolve, né? Ou a avó tá simplesmente sendo uma supersticiosa, ou ela sabe mais alguma coisa que a gente não sabe que ela sabe. Seria também muito interessante se tivesse uma conexão sobrenatural da nossa prota com a família do prota, né? E que não fosse só uma questão de ver fantasma, né? Fosse alguma coisa que envolvesse uma ligação mais profunda através de um coração transplantado. Ai, viajei na maionese? Sei lá. É, talvez exista uma superstição da família em relação ao ano do macaco, passando de pai para filho, mas tem que ter um motivo, tem que ter um motivo, né.
tem que ter um significado, por que tá acontecendo isso, por que que a avó fala isso. Gente, o que eu adoro é eu não conseguir ainda entender por quê. Eu adoro chegar no capítulo 9 e ter todas essas perguntas, porque cada vez mais me dá vontade de assistir o dorama e de me surpreender com a resposta, né? Eu gosto de acertar, mas se eu acerto tudo, qual é a graça, né? A graça de dorama é que eles sempre me levam para um outro racional, né? Eu acho que durante muitos anos da minha vida eu vi só eh, produções ocidentais e a gente já vai entendendo o racional, né? As ligações, as sinapses que nosso cérebro que chegam naquela conclusão. E os doramas, por mais que a gente entenda essa questão de clichê, entenda que vai por esse caminho aqui, eu acerto bastante coisa, gente. Mas não sei se é uma questão cultural ou da forma que eles contam história, sempre tem alguma coisa inovadora. Sempre tem alguma coisa que eu falo: "Ah, meu Deus, não tinha pensado nisso". E, gente, adoro. E a super grande pergunta é por que que afinal de contas ela vê fantasma, né. Então, foi depois do acidente que parece que aconteceu, ela perdeu a memória e começou a enxergar espíritos, e pessoas, principalmente pessoas que morreram injustamente, pelo que eu entendo. Mas eu acho que a série vai explicar um pouquinho melhor isso, né. Qual é a essa conexão do acidente com os fantasmas, com o coração do nosso prota, com o outro que morreu, né. A superstição do ano de macaco, como é que isso está tudo interligado. Eu acho que estará tudo interligado. E talvez essa seja a redenção dela, né. Será que ela vê qualquer pessoa que morreu? Acho que não. Acho que ela vê especificamente algumas pessoas. E aí eu acho que isso vai ter toda uma relação, a tudo, né? Vai ter todo um racional de por que essas pessoas e por que ela está vendo fantasmas. E eu tenho certeza que no final ela não vai mais ver fantasmas. E eles vão poder dar as mãos e andar de mão dadas, de mãos dadas e dar beijo. Como eu falei no começo, os dois são maravilhosos. Acho que eles poderão fazer os dois. Enfim, o que que eu acho que ainda vai acontecer agora nos capítulos 10, 11 e 12? Claramente a gente vai entender se o Mihua matou o irmão ou não. Deu a entender que não, né? O que seria muito interessante. Eu acho que eu tô gostando dessa ideia dele não ter matado o irmão, mas ter se sentido culpado, ou não fez muitas coisas boas, mas não a ponto de ser um vilão, né. Acho que o colar, ele vai, trazer um significado muito maior, né, talvez não só sobre a morte do irmão, talvez o irmão tenha morrido porque estava sem o colar, né. Que tipo de proteção aquele colar dava para o irmão? Por que que quando exatamente ele tirou o colar e botou na prota, o irmão morreu? Será que quem jogou gente, pensando agora, será que quem empurrou ele na água foi um fantasma? E agora que ele não estava com o colar, ele não estava mais protegido por fantasmas? Viajei na maionese agora, né. Então, eu acho que isso vai ficar claro. Obviamente, a gente vai entender por que que a avó do nosso prota tem medo que ele se relacione com alguém do ano do macaco, né. Será que isso é só uma superstição da família ou tem alguma coisa a mais? E aí eu acho que a gente vai ter todas essas revelações no capítulo 10, um pedaço, e 11, outro pedaço. E que, pelo amor de Deus, eles beijem, tá? Pelo amor de Deus, eles beijem, eles deem as mãos, sejam felizes, nosso casalzinho fofo, né? Eu tô realmente gostando muito desse dorama. A história cativa, o tempo passa rápido e eu tô louca pra chegar amanhã e ver o capítulo 10 e voltar aqui pra conversar com vocês. Então é isso, gente. A gente se vê no vídeo amanhã e se vê também na live na quinta-feira. Um beijo.